Que a paz de Deus seja conosco sempre, por toda a vida, como nessa hora. Boa noite, né? Com muito carinho, com muito amor para todos os ouvintes. Nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, e na página de preparo de ambiente, intitulada Como Sofres, do livro Vinha de Luz. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. É indispensável saber sofrer, extraindo-se as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com o desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o ciclo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificável em razão de alguns com caprichos desatinados. Seria útil sofrer com a volúpia do estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-vos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristão, glorificando a Deus. Essa foi a página de preparo de ambiente do livro Vinha de Luz, o capítulo 80, Como Sofres, que nós estamos usando como preparo de ambiente para o nosso estudo, para a nossa palestra da noite de hoje. E nesse instante vamos orar, elevando o nosso pensamento a Deus com todo amor, com todo carinho, e rogamos a Deus por a situação em que nós estamos atravessando. Em primeiro lugar, nós pedimos ao nosso Pai Celestial por todos que nos assistem, na nossa casa ou fora dela, onde quer que seja que esteja ligado a nós, esteja recebendo a graça de Deus. Que a falange bendita desse irmão Francisco de Assis, através de um dos seus discípulos,
Frei Fabiano de Cristo, esteja despejando sobre todos nós chuvas de bênção, de luz, de amor e de muita gratidão, especialmente por esse mundo conflitante que nós estamos passando. A violência na via pública, na política, a falta de respeito à segurança pública, os ensinos na educação, na saúde, nós estamos vendo toda essa série de infortúnios que se desenvolve nessa época transitória que a humanidade está passando. E nós pedimos a Deus, através da nossa oração da noite de hoje, que abençoe a todos os recantos do mundo, não só do nosso Brasil, mas todos os lares, todos os momentos de aflição que estamos encontrando na face da terra. Jesus, de todo o coração, nós rogamos a Ti, aos amigos espirituais que dirigem as nossas tarefas espirituais, que nos assistem sempre, permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, na Tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos vindo trazer o nosso abraço fraterno para todos os nossos companheiros e hoje nós estamos comemorando no mês de outubro o nascimento do nosso querido Francisco de Assis, que nós vamos conversar, dialogar um pouco a respeito desse personagem importante que passou aqui na Terra alguns séculos passados e nós estamos ainda com ele em nosso coração, em nossa vida. Hoje, nós estamos nesse dia bem abençoado, trabalhando com essa finalidade de trazer ao conhecimento. Muitas criaturas não conhecem o nosso querido Francisco de Assis. O nosso querido Francisco de Assis deveria ser conhecido por todos, em todas as regiões, em todos os lugares onde exista qualquer crença religiosa, ele devia ser conhecido. Porque o nosso irmão, depois do nosso querido Jesus, ele representa um dos maiores vultos da humanidade no mundo inteiro, porque a notícia de Francisco de Assis eclodiu no mundo, em todos os recantos da face da terra, inclusive em suas missões e seus trabalhos, que na época em que ele surgiu, em 1200, 1182, quando ele nasceu, o mundo estava começando a receber uma grande influência da Santa Inquisição no planeta Terra e no campo religioso do mundo inteiro. E nós começamos a sentir que naquela época é uma recomendação divina, como os emissários espirituais, eles sabem, o próprio Francisco, que nós consideramos como santo de Assis, ele sabe da razão por que ele surgiu nessa época, né? No seio da humanidade. E ele sabe a razão por quê. Nas obras que nós estamos estudando hoje, que trazemos alguma notícia dele e de outros companheiros, companheiros de jornada como Eurípides, Bassanufo, Bezerra de Menezes, que estão em comunhão de sentimento no mundo espiritual, eles sabem a razão por que ele surgiu naquela época. Nós sabemos que o nosso querido Francisco de Assis, já em vidas passadas, ele tinha vivido como João Evangelista. E essa passagem para essa encarnação, já no século XII, foi uma passagem que o mundo precisava desse esteio divino. O mundo estava entrando num campo de revolta. Naquela época também estava havendo as cruzadas, estava iniciando as primeiras cruzadas. E as cruzadas tinham sentido religioso, que era também trabalhando sobre a religião, mas trabalhando com a violência. E Francisco surgiu nessa época para trabalhar o lado oposto da violência, né? E foi muito importante
o seu surgimento na face da terra. Nós temos alguns apontamentos sobre o nosso irmão Francisco no livro O Amor Está Entre Nós, e nós vamos tecer alguns comentários, que existem várias biografias sobre o nosso irmão, e nós não há o momento suficiente para se demonstrar a beleza e a grandeza desse grande vulto no seio da humanidade, que até hoje, quando ele surge em todos os conventos por onde é prodígio a notícia do movimento do nosso querido Francisco de Assis, em todos os recantos teve repercussão com a sua beleza à não violência. Como ainda ontem mesmo a gente estava conversando lá na nossa casa de oração e lembramos do nosso querido Mahatma Gandhi, né? Que também era a favor da não violência. E o nosso querido Francisco de Assis, que nasceu na cidade de Assis em julho de 1182, filho de Pedro Bernardone, e nessa época, quando ele nasceu, nós sabemos que a intenção do seu pai era não colocar, da sua mãe, era não colocar esse nome, porque ele tinha na sua ideia, a mãe do Francisco tinha na sua ideia o nome de João. Aliás, esse nome de João, que seja influência de vida passada, né? E o pai de Francisco estava viajando, quando chegou, ela já tinha ido para botar esse nome de João. E ele não aprovou e pediu para mudar para Francisco. Aí ele recebe o nome de Francisco, depois vem ser conhecido como Francisco de Assis, quando ele recebe o hábito franciscano. Até então era Francisco Bernardone o nome dele. O nosso querido nasceu num lar coberto de riqueza. A família do nosso querido era bem financeiramente, né? O seu pai era um industriário e comerciante. Além dele fabricar seus produtos, ele vendia, tinha loja. Mas a maneira como ele tratava os empregados era aquela maneira de antigamente. Empregado era empregado. Às vezes tinha que se alimentar em pé, não parava para receber a refeição, porque a indústria de tecelagem não permitia que a pessoa parasse, não tinha substituto, para a gente ver que aqui até no Brasil ainda, até agora, no século passado, essas indústrias de tecelagem ainda era assim. Em algumas cidades do Brasil, onde existia tecelagem, no estado da Paraíba, Pernambuco, e aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, que teve grandes indústrias, também ainda era assim. Existiam funções dentro da empresa que o empregado tinha que ser substituído porque a máquina não podia parar, principalmente tecelagem ou estamparia. Não podia, aqui como nós sabemos, aqui em Bangu, existia uma das maiores indústrias de tecido estampado do mundo, que era a fábrica Bangu. E lá existia esse tipo de função. Mas, a rigor, o pai do Bernardone não admitia que o empregado fosse substituído. Ele exigia e ai daquele que parasse para comer. Tinha que se alimentar trabalhando, né? E assim Francisco nasceu. Nasceu essa figura importante e ele, quando ele surge na sua mocidade, ele era um jovem comum. Mas todas as vezes que ele estava dentro de casa, ele ficava observando na indústria, ele ficava observando o comportamento do pai, né? E ele achava que era uma coisa assim muito difícil tratar o ser humano desse jeito. O sentimento dele não era esse. Ele trabalhava a favor sempre da paz e da tranquilidade, né? Em particular das cruzadas, em participar das cruzadas nas lutas. Quando se tornou-se rapaz, ele se ofereceu como
soldado para participar da luta, que era a glória do pai. Ele ser o oficial, né? Nas cruzadas, era uma das primeiras cruzadas. Já estava começando essa violência que gira em torno de uma meia dúzia de revolta, de guerras naquela época, né? E ele vai participar das cruzadas, lutas que também tinha por finalidade libertar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. E era uma dificuldade muito grande. Sendo libertado, ele foi preso, ficou uns 6 meses na mão dos muçulmanos, mas sendo libertado um ano depois, por ocasião em que enfrentou grave doença que lhe afetou a mente. Quer dizer, ele ficou sofrendo de algumas consequências, talvez, neurótica, que a guerra provoca, né? A guerra condiciona isso. E ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele começou a ter reflexões sobre a vida dele íntima, né? Que ele queria ser diferente. A gente lembra muito isso quando a gente fala sobre o nosso querido Allan Kardec, o nosso querido Antônio de Pádua, e muitos outros, que essas reflexões ela vem com uma espécie de cobrança que já está dentro de cada um de nós, né? A gente tem visto pessoas que estão chegando agora na casa espírita, mas está, como a gente tem aquele rapaz, o Jorge, né, que está chegando lá com a vontade tão grande, né, de trabalhar, né? E assim era o nosso querido Francisco de Assis. Observa-se, diz-se-á que Francisco perdera o interesse pela vida, pois das aventuras que caracterizavam o jovem alegre, ele começou a se desestimular da vida como rapaz da sociedade, né? Ele achava que ele não veio para isso, né? E começou a trabalhar esse campo, né? E também se dispor dos patrimônios familiares. O pai queria, porque queria que ele considerasse-se dono, né? Antônio de Pádua também foi assim, deixou também a vida para seguir a sua tarefa missionária. E ele é, começou a observar, às vezes ele saía de dentro de casa, tem um relato de uma dessas biografias dele, que ele saía de dentro de casa, dos afazeres, detrás da casa dele, no prédio, tinha um morro assim alto, coberto de relva, de capim, ele se sentava e ficava observando a natureza, contemplando e conversando sozinho, né? Parecia que era sozinho, não é? Mas não era. Ele estava trabalhando ali. Aí ajoelhou-se, orou fervorosamente, tido com alguns companheiros como maluco. A maneira como ele começou a se identificar era tido como desequilíbrio, né? Primeiro foi aquele estímulo que ele começou a perder. Essa situação neurótica que ele começou a sofrer, as pessoas acharam que ele estava, né, ficando desequilibrado mental, né? Sim. Aí vem essa outra situação, aí ele começava a se aproximar dos pássaros, da natureza, né? E voltou a trabalhar. Esse espírito superior caiu de uma vez, permitindo-lhe revelar toda a luminosidade do seu amor. Aí então se aproximou do leproso e beijou. Aí que provocou escândalo, né? Aí isso foi um dos maiores desastres. Você já imaginou a gente agora beijar um leproso, né? E às vezes o leproso conta a história em outra biografia que esse leproso estava se dilacerando depois, quando ele beijou e fez os discípulos, alguns também beijar assim, né? A repugnância na sociedade de onde viera. A partir de então, a vida de Francisco não lhe pertenceu mais. Fora formado pelo amor, fora tornado pelo amor que o utilizou de milhares de ações, exemplos, abrindo verdadeira clareira
entre o cipoal do orgulho e das verdades mundanas. A distância foi grande. A gente, nessa quarta-feira, nós estava lembrando que mudar é difícil. Agora, você vê, essa mudança dele foi brusca. E quando ele saiu da guerra, quando ele chega em casa, quando ele observa o tratamento que o pai dava aos empregados, que eram verdadeiros escravos, e a vida dele para criar essa mudança dentro dele, né? A pessoa sofre, né? Passa por dificuldade. Todos nós, todos nós. Quando eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar meu sentimento para ingressar nas atividades espirituais, a minha preocupação era servir a Deus como? No meio em que eu estava, em 1960, como é que eu ia servir? No meio que eu estava, minha amizade, a amizade não era digna, né? Mas a gente está vivendo ali uma circunstância da própria vida. E a gente nota que ele também atravessou esse problema, né? Interpretado muitas vezes como falso santo, que ele demonstrava já essa qualidade. Ao identificar-se como parte integrante do mundo que viver e habitar, tornou-se irmão de todos, servindo, confirmando, exaltado da paternidade divina. Ao ensinar a preservação da natureza, tratando inclusive dos animais como irmão, estabelecendo diretrizes ecológicas para o equilíbrio do homem no meio ambiente. Então, ele se preocupou a destruição da natureza, o trato ao ser humano, a maneira como conviver com os animais, com a própria vida, o relacionamento, porque ele achava, nós fizemos um estudo uma vez sobre um irmão, eu tomei nota do nome dele, mas perdi, ele viveu na Venezuela e chamava-se Frei Vassoura. Ele dizia que tudo que tem na natureza tem uma razão, tem uma barata. Não precisa matar a barata, porque ela tem uma utilidade. Então, o rato, aqueles camundongozinhos, pequenininho, ele ia dormir e o camundongo andava por cima dele, em cima da cama. Aí ele dizia, esses bichinhos não fazem mal a ninguém. E eles vieram para catar os restinhos que a gente deixa no chão. E ele criava eles com todo amor, dava latinha com comida, o ratinho camundongo, não era aquela ratazana não, né? E aí São Francisco também, quer dizer, ele era franciscano, esse Frei Vassouras, ele era franciscano e também porteiro, porque ele foi que varria o convento, né? Aí teve que ganhou esse nome de Frei Vassouras. Então, Francisco de Assis também, além de inspirado, Francisco cantava louvores a Deus, agradecendo as bênçãos, né? Sempre, antes da sua fé mais sua fortalecida, suas preces mais encantavam a todos. Louvado seja com todas as tuas criaturas, especialmente o sol que traz o dia, a luz formosa, radiante, cheia de esplendor, o símbolo da divina claridade. No Natal de 1223, ele, no pensamento dele, ele trazia aquelas imagens que não é aprovada nem pela Igreja Católica e nem pelo movimento evangélico, né? Que a Igreja Ortodoxa não aceita a imagem em espécie, né? Mas ele achava que era interessante, para se ter uma ideia como foi Jesus, criar uma simbologia no Natal para representar Jesus. Aí ele criou a manjedoura, foi ele que criou a manjedoura em 1223, quando ele passa a imitar as condições de Jesus, como Jesus nascera numa cabanazinha onde guardava as vacas, né? E de palha, no seu interior, colocava as figuras, mandou fazer as figuras, convidou figuras mesmo de pessoas, figuras de um menino Jesus em redor, José, Maria, e fez tudo direitinho naquela época, né? Aí aquela notícia se espalhou
a notícia do Natal não era católica, era ortodoxa, porque quem criou a simbologia do Natal foi São Nicolau, né? E esse São Nicolau criou essa simbologia toda, mas as pessoas não entendiam a razão. Com o símbolo feito materializado, se tornava mais fácil, né, de ser conhecido, né? E ele criou o Natal com essa beleza. O Natal trazia essa simbologia figurando a figura de Jesus, que muita gente não aceita Maria, né? Francisco representa demais outras lições de firmeza de ideias, se dedicando a fazer o escolhido caminho e não cabe mais desânimo. Na hora que ele escolheu esse caminho para ele trilhar no caminho do bem, ele olhou para trás, não volto mais. Eu vou partir para a luta, né? E a gente nota que nessa hora que ele escolheu, tudo que nós estamos contando aqui são histórias observadas em biografia do nosso querido Francisco de Assis. É necessário essa escultura, uma vez incumbindo-se dessa missão, entendendo que a ordem partira dos espíritos superiores, quando ele recebeu essas influências superiores, tratou ele mesmo, sangrando as mãos e os pés nas pedreiras, iniciar e dar prosseguimento a essa reforma. Começou a trabalhar dentro de uma casinha humilde, eles dormiam no chão sem nenhum agasalho, quando ele formou. Aqui nós estamos aqui pegando o bonde e andando, porque a história é muito longa, né? E essas coisas, ele começou a trabalhar. É tanto que todos os grandes missionários que seguiram Francisco, imitando esse movimento religioso, tinha essas condições. O nosso querido José de Anchieta, que eu lembrei, né? Ele era pedreiro, agrimensor, é, trabalhava em culinária, trabalhava em letra como professor, e era oleiro, sabia fazer telhas, tijolos, as formas, tudo direitinho e trabalhar na agricultura. O José de Anchieta, quando descobriu o Brasil. Isso já 300 anos depois de Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis também ensinava tudo, né? Era poderoso amor que desprendia do espírito como alegria a provocar mudança em outras almas. Homens ricos se doavam todos os bens que possuía e o seguia. Homens pobres, ao contrário, se doavam próprio e a se tornar rico diante de Deus. E assim ele trabalhava em todos os sentidos. Não existia hora para descanso. Né? Na época que ele foi a uma dessas cruzadas por muçulmanos, quando ele voltou, o convento tinha sido reformado e a roupa deles tinha mudado. A roupa, a limpeza, as coisas, tudo bonito, o vinho, que ele já bebia o vinho, especial dormir em cama e tudo, em pouco tempo. Foi um ano só, né? Quer dizer, em pouco tempo. Ele ficou doente. Isso nós não criamos para isso. Nós criamos isso para trabalhar de pé descalço, né? Pé descalço. E ele foi trabalhando, traçando por Jesus o poder de desviar-se do caminho traçado de Jesus. E nós sabemos que na sua vida, aqueles que desejassem sofrer menos e acelerar seus passos no caminho evolutivo. Para qualquer espírito ardente ao reino de Deus, não é necessário rótulos religiosos. Ele achava que não havia necessidade de rótulos. Não queria que tivesse nome, igual Jesus, né? Jesus não tinha religião. Jesus, quando se afastou do movimento do judaísmo, é que ele não queria. O pessoal tinha o hábito naquela época de Jesus, aonde você tivesse, você era visto como tal, né? Você
os costumes. Hoje mesmo a gente estava falando em costume. Você é do norte, seus costumes do norte. Você é nortista. Você é isso, você é paulista, você é paulista, né? Naquela época, Jesus, como estava vendo com os essênios, eles consideravam que Jesus era essênio. E Jesus não queria ser nem essênio e nem judeus. Não queria que aparecesse. O que Jesus queria que aparecesse era a bondade de Deus, né? Com todo carinho, com todo amor, né? Francisco foi uma ponte entre o céu e a terra, né? Através dela, o pensamento divino pôde se materializar. Quer dizer, essa ponte de ligação, ela trabalhou em todos os sentidos, né? A vida dele, né? Nossa, essa biografia aqui de Miramês é muito rica, né? Vocês não? É, essa biografia de Miramês, ela traz um relato, consideramos quase que completo ou completo, da vida de Francisco. Em todas as suas páginas, nós encontramos a história, como já foi citada por mim, do apóstolo João, da cidade diferente, da lembrar do Cristo, a estrela da Idade Média, que foi ele que apareceu naquela época, em 1200 e 1193, foi feita a primeira assembleia no mundo para ser criada a Santa Inquisição, 1193, no século XII. Nessa época, Francisco estava com 1 ano de idade, né? Ele nasceu em 1192, né? E ele começou essa mudança. Aí surge João Evangelista, que é o Francisco de Assis, na família Bernardone. Vem essa simbiose divina, que era como se fosse um enxerto da vida de Jesus na vida dele, né? Ele tinha tal pureza desde a época de João Evangelista que ele tinha herdado, ou como herança hereditária espiritual dele, das conquistas evolutivas do passado, né? Aqui na Terra, segundo os nossos irmãos Bezerra de Menezes e o próprio Francisco de Assis, agora, nesse início de século, está nascendo algumas crianças dotadas dessa qualidade no planeta, que vão vir para influenciar o planeta. Até essas crianças crescerem, ainda vai levar 20 ou 30 anos, mas muitas estão nascendo assim, essas crianças da nova era, né? No livro Amanhecer da Nova Era, né? Eu sempre gosto de citar essa simbiose, unidos ao bem, movimento de Francisco unidos ao bem, nasce Francisco, aí o despertar, começa a luta, experiências diferentes, pai e filho. Cristo fala os primeiros passos do franciscanismo, né? Do movimento franciscano, os primeiros passos, essa casinha, essa chupanazinha, que não tinha condição, uma pequena igreja, eles carregavam os donativos de pedra, saco de pedra, um saco de lona, para levar para fazer essa primeira igrejinha que nós recebemos. Isso aqui foi dessa igrejinha. A pessoa fizeram uma igreja depois em cima dessa igrejinha, né? Quem vai à França, né? Não foi você que me deu isso, não. Né? Então, essa luta diferente dos primeiros passos, o Papa e Francisco. Francisco ele vai a Roma, mas não é aceito. Pois já imaginou um grupo de frades fedorentos, mal cheirosos, sem tomar banho, pé descalço, dormindo no chão, entrar no Vaticano? Eles não aceitaram e muita gente ria, outros botavam a mão no nariz com repugnância. Ele vai, mas não é aceito, né? Nesses primeiros passos, nessa visita, mas com muito sacrifício, ele recebia influência espiritual. Saíram da cidade, arranjaram uma pousada, ficaram nessa pousada, descansaram,
durante a noite ele teve intuição sobre a perseverança, né? A perseverança, que ele perseverasse. E lá no meio deles existia alguém também que tinha essas influências que ajudava ele, né? E ele falou, disse, vamos ter paciência. Aí ele volta, torna a pleitear o Papa, né? Inocêncio III, né? Aí ele vai trabalhar em cima, com muita luta, com muito carinho, com esse Papa, e o Papa não aceita, mas dá um tempo, né? Aí o Papa passa, através das orações que ele fazia, a ser influenciado também espiritualmente. Por isso que nós acreditamos e valorizamos, divulgamos o valor da oração. Ele orava, pedia a Deus pelo mundo, como nós estamos pedindo em nossas preces agora. Vamos ser ouvidos? Vamos. Se não for agora, mas como eu estou falando, brevemente. Aí o Papa mandou ele fazer um histórico sobre o que estava acontecendo, como seria essa comunidade e a prova. Quando ele aprova, eles voltam para Roma em festa, né? Para a Itália em festa, né? Aí o nosso irmão funda a comunidade franciscana. Quando ele funda essa comunidade franciscana, estava na situação de penúria, não tinha condição, de maneira nenhuma, nem tinha. E cada vez mais ia crescendo. Eles era 20, era 30, era 40, daqui a pouco já estava 50 ou mais, né? Pessoas que iam se agregando ao trabalho dele, né? Com muito carinho. E ele cria essa comunidade franciscana, começa a trabalhar, e quando ele começa a trabalhar, na, ele se senta no cantinho com essa comunidade franciscana e ele começa a estudar a vida de cada um, porque os próprios discípulos começaram a achar difícil, né? Como é que nós vamos fazer a situação, a alimentação? Ontem eu estava conversando que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Porque os franciscanos, quando eles se juntam, né, é como se fosse uma casa de abelha. Na casa de abelha, uns vão buscar um material, outros vão buscar cera, outros vão buscar o néctar, outros vão buscar o próprio mel, tem a flor, tem o mel. E o convento, eles tinham tantos franciscanos para pedir esmola, para suprimento, para se abastecer dentro do convento. Um outro grupo de franciscanos para ir trabalhar a beleza de ajudar a pedir esmola, por exemplo, algodão, para fazer roupa, qualquer coisa. Aí eles tinham um grupo de franciscanos que trabalhava na tecelagem, que a roupa era feita por eles mesmos, né? E eles, assim, eles formaram essa comunidade. E aqui tem algumas observações interessantes. Aqui fala sobre a guerra e as comunidades em Roma. Aqui fala sobre combater a ideologia alguma, que ele, quando ele falou com o Papa, ele não vinha para combater nem criticar a facção religiosa. Vim, sim, para procurar, por todos os meios possíveis, fazer para voltar ao seio, para fazer com que as pessoas que estavam divorciadas de Deus se reintegrassem à religião. Era muito interessante, né? Os primeiros cristãos, porque esses são exemplos, então, sendo esquecidos pelos chefes religiosos. Naquela época era até condenado à morte, né? Em suas ações, que prende o maior tesouro espiritual da terra, a boa nova de Jesus. E esse ensinamento de Jesus, já no século XII, no século XIII, e 13, 12 para 13, eles estavam já com essa guerra infeliz religiosa. Foi na guerra que surgiu os cátaros, aquela situação de penúria, aquela coisa toda, e ele veio para a paz. Nada de reagir, nada de reagir. Então era muito difícil, né, para ser aceito. Aqui ele fala que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue todo o corpo
para ser queimado e não tiver amor, ele aqui já valorizava que a única ato, sentimento na vida que dá liberdade ao homem é o amor. É o amor. Tem várias observações. Já que estamos envolvidos nessa atmosfera de amor, devemos dizer com toda a sinceridade do nosso coração que quem ama na aprovação do Cristo amou e ensinou a todos pelo exemplo. Devemos amar. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Aqui ele estava explicando isso aos discípulos dele. Não tem escravo, nem tem senhores. Todos são filhos do mesmo pai. E era essa beleza que ele pregava, né? Com todo carinho. Aí ele aqui tem quebrou todas as barreiras que separam as religiões e elevou acima de tudo, acima das misérias humanas, atingindo o centro energético dos corações. A religião de Francisco de Assis é o amor. Você, ele, o cidadão universal, universal na influência de Deus. Por isso que eu no início eu falei, quando essa notícia apareceu, ela eclodiu no mundo inteiro. Quando apareceu aqui no Brasil o catolicismo, foi fundado alguns conventos aqui no Brasil, um deles lá no meu estado onde eu nasci, outro em Petrópolis, um dos também maiores conventos primários aqui no Brasil é em Petrópolis, né? E o outro é na Paraíba, na cidade de Alagoas Seca, na Paraíba. E tem vários outros conventos. Essa notícia eclodiu, porque além deles fazer o trabalho de catequese, eles eram missionários parecido com Kardec. Eles faziam a viagem de divulgação. Todo franciscano, carmelita, de qualquer ramificação religiosa do movimento franciscano, eles tinham essa missão de sair do convento durante 2, 3 anos e fazer o trabalho para catequizar por onde eles andavam, na cidade do interior. Aqui no Brasil, eles iam para dentro da selva da Amazônia, eles eram sacrificados. Quando eles vieram aqui para o Brasil, vários franciscanos foram sacrificados pelos índios, pelo pessoal que era oposto ao movimento religioso, principalmente o judaísmo, né? Ainda tem algumas observações. Francisco prepara todos os conceitos seguros, sem pressa, e nunca exponha tuas convicções. Fala com amor e alegria, fala doando tudo que contradiz ao amor e vencerás sempre. E marchar de cabeça erguida para a frente e para o alto, né? E aqui ele fala também, os frades tinha feito uma cadeira de cipó, porque construíram uma cadeira de cipó, feito uma poltrona de cipó dessas de artesanato, para botar na sala, porque era todo sentado no chão, para que ele fosse o chefe, né? E ele ficou encantado, eu deixei aqui anotada, de cipó fino e grosso, que o homem de Assis pudesse ficar mais com destaque de falar para eles, né? E Francisco continuou essa luta. A história é muito bonita. Aqui começa a indagação. Vem a primeira indagação que há é do Frei Leão. Ele faz uma pergunta, né? Tentou qualquer quebrar o silêncio, dando início a uma reunião. Essa reunião foi feita com todos. Aí ele disse, Pai Francisco, qual o dever mais urgente que temos com Deus? Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu, o dever de maior urgência para com Deus é amá-lo. E a resposta é bem longa, né? Cheia de observações. Aqui, numa dessas observações que eu coloco, né? O amor é o centro da vida. Na vida de Deus, ninguém poderá amar o próximo por interesse
E esse clima é o mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. Ninguém consegue o reino de Deus sem conseguir chegar a esse ponto, né? Tem 40 minutos. Já tem? Ainda tem uns 10 minutos. 10 minutos. Então, a gente vê, entretanto, existe, ainda respondendo ao Frei Leão, entretanto, existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas que a gente, às vezes, o nosso querido Altivo, lá em Bento Ribeiro, ele sempre falava, quando você tiver que servir, esquece a personalidade da pessoa. Às vezes, a pessoa não precisa, mas está pedindo esmola. Ele está passando por uma prova. Aqui em Campo Grande existia um senhor que ele pedia esmola e tinha várias casas alugadas e as pessoas não queriam dar esmola a ele. Mas bastava a humilhação dele estar pedindo esmola. Porque a coisa mais dura é a gente chegar perto da pessoa e pedir um pão, né? A única vez na minha vida que eu pedi um favor desse, a pessoa me negou, sabe? E eu passei uma decepção muito grande, né? Então você já imaginou, e ele aqui aconselhava a todo sentimento de compreensão possível, né? Não. Aí aqui vem também a outra observação dele, que ele diz: ninguém perde por ficar preso, como dizia em um lar, ao contrário, ganha muito se souber viver com os que cercam e compreendê-los. Lembra-te que nosso mestre nasceu em um lar em que, quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinha e formou outros lares, por onde se, se prender, pois a sua missão de mestre com todas as ovelhas. Jesus não se prendeu à casa, à mãe, ao pai, aos irmãos. Jesus saiu para divulgar mais, né? Com todo amor. E Francisco de Assis, ele também, respondendo a esse nosso querido irmão, ele respondeu assim: todos fizeram pergunta, né? E aqui vem Frei Lucílio, que pergunta: por que Deus permite expor o que constitui caridade para conosco? Assim respondeu, mediante meditativo e manso, respondeu com alegria. Aqui tem um resumo aqui. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar a educação coletiva? Não é? Quem ainda não perdoou, como poderá ensinar o que Daniel estava falando ontem, o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como pode mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro temos que sentir, vivenciar as coisas que pretendemos ensinar para poder pôr em prática, né? É muito forte, né? Ele está respondendo a um dos irmãos. Ainda tem mais aqui, um pouquinho da observação do irmão Lucílio. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para nós perder a alegria, não atende para perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio. Quer dizer, aqui está mostrando que a gente não vai ficar pensando
que a gente vai se sacrificar, sacrificamos. A gente faça isso sempre para que essa razão seja fruto de felicidade e de alegria em nosso coração. Mesmo aquele que eu estava falando. Porque é difícil você servir a quem não precisa, não é? Uma pessoa tem uma casa, uma mansão, carro novo, do ano dentro da garagem, aí vem te pedir uma cesta básica. Né? Mas é humilhante, né? Principalmente se ele passar com a cesta básica na rua, né? Na frente dos outros, né? Aqui é Vensfei Rufino. Por gentileza, poderia o senhor, ele chamava de pai, pai Francisco, poderia o senhor me dizer o que é desprendimento verdadeiro? Aí ele responde, né? Com todo carinho. Aqui tem um resumo. Pode perfeitamente existir rico, desprendido e pobre usuário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. E é, portanto, a ignorância que tudo move, por deixar que a ignorância conheça as leis de Deus, que não se esqueça e quem trabalha confia nas forças temporais. Quer dizer, isso está, como nós gostamos sempre de lembrar, no nosso grau de evolução. A pessoa que não tem evolução, ele não vai se desprender. Ele não se desprende por atraso, né? O desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo para que Deus viva em nós. Tem várias observações, né? Eu acho que já deve estar. Falta ainda tem várias observações. Ainda tem aqui uma do Frei Ângelo, ele pergunta: o que poderíamos entender por educação? Aí ele diz: educação, meu filho, é por assim dizer um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual, onde existe a ignorância, não pode existir educação, quer dizer, está no nível nosso de evolução. Aí ele diz: educar os sentidos de que falamos é a nossa meta. Primeiramente, devemos educar a nós mesmos para depois ajudar os outros pelos exemplos, que nosso exemplo, né? O mundo a humanidade tem que passar por milhares e milhares de anos nesse trabalho de se educar para se conscientizar de que o amor é a vida e a vida buscando luz para a alma. Quando a gente se educa, já conseguiu esse amadurecimento. E quando a gente consegue esse amadurecimento, nós conseguimos passar e contagiar os outros com a nossa beleza. Nosso tempo está esgotado, não dá para a gente conversar muito mais sobre a vida do nosso querido Francisco de Assis, mas esse tempo que nós aproveitamos foi o suficiente para que sejamos dignos de conhecer ele um pouco da vida dele. Com essa sua beleza espiritual, nós estamos aqui muito felizes, rogando a Deus nesse instante para que todos que estão nos ouvindo acompanhem a nossa prece, encarnados e desencarnados, e vamos assim chegando no nosso fim do nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, na nossa casa Vinha de Luz, com a assistência amiga de nosso querido Frei Fabiano de Cristo e os mensageiros de Francisco de Assis, que nos ajudam, e vamos rogar, Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós te agradecemos. Agradecemos do fundo do nosso coração
essa oportunidade, esse aproveitamento de nossas horas para o bem, para o amor, para a luz. Pai, de todo o coração, abençoa todos que estão nos assistindo. Ilumina essa humanidade que geme, chora e sofre por esse mundo afora. Tem piedade, Pai, dos que estão nos leitos dos hospitais, nas emergências, às vezes à procura de ajuda financeira, dormindo nessas filas, Pai. Nós rogamos a Deus, ao governador desse planeta, nosso querido Jesus, através desses emissários divinos, por esse movimento tão digno do nosso querido Francisco de Assis, que nos ilumine as nossas mentes, para que sejamos dignos de pôr em prática o que já existe dentro de cada um de nós, Senhor. Porque nós somos também a luz do mundo. Por menor que seja, mas nós já estamos iluminando, trabalhando e servindo ao nosso jeito. Por mais humilde que sejamos, sejamos dignos, somos dignos de ser abençoados por Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa hora. E assim sendo, nós damos por encerrada a nossa súplica da noite de hoje, 23 de outubro de 2022, na nossa casa Vinha de Luz. Graças a Deus, que assim seja, Jesus. Muito obrigado. Um abraço e um beijo para todos. Tá bom, dona?